Quando você se lança ao estudo de uma obra de transformação de vida, uma das coisas que eu estou aprendendo, aliás, aprendi a aprender, é que você não pode ler, você não pode estudar, mas você tem que viver. E hoje o objetivo do vídeo aqui é explanar mais um pouquinho para você, na realidade facilitar para você conseguir compreender realmente o estudo desta grande obra no qual eu tenho me dedicado aí. O livro Quem Pensa Enriquece. Na realidade, eu estou entrando agora no 11º estudo desse livro. E na realidade, o meu trabalho daqui para frente é ajudar você e ao máximo de pessoas que eu puder realmente a entender que ler, estudar não vai adiantar se você se propor aqui a transformar a sua vida através da obra de Napoleão Hill. Uma das decisões que eu tomei recentemente aqui foi me especializar daqui para frente na filosofia de Napoleão Hill. É um longo caminho de aprendizado em que os meus esforços vão ter que aumentar cada vez mais, mas eu sei que vale a pena, porque muitas pessoas precisam realmente pensar. Muitas pessoas precisam realmente começar a criar as suas coisas. E eu estou aqui com a frase da página 23, que ela diz assim, bem no final. Ele falava sério, como os seres humanos teriam histórias diferentes para contar se adotassem um propósito definido e o mantivesse até que se tornasse uma verdadeira ideia fixa. Uma das primeiras frases que me fez começar a se apaixonar pela obra de Napoleão Hill, especialmente aqui pelo livro Quem Pensa Enriquece, é assim: Deus criou todas as coisas antes mesmo que elas existissem. Quando você se depara com uma frase dessas, talvez ela possa passar batido, mas refletindo um pouquinho mais, eu pensei da seguinte forma: Ele criou. Agora, se essas coisas não existissem, onde é que ele criou? E aí é onde começa toda a minha explanação, de forma bem simples e bem resumida, para você entender. Quando você cria algo e este algo ainda não existe, você ainda não vê fora de você. A grande questão, onde é que o grande Criador fez isso? E aí me veio a grande resposta. Se ele criou em algum lugar. Se criar as coisas é você transformar as imagens que você tem na cabeça, ele criou na mente. E é lá realmente que você tem que começar. Não ler, não estudar e sim viver. Viver a filosofia de Napoleão Hill é você estar de posse desta frase. Aprender a criar as suas coisas em primeiro lugar. Agora, para que você materialize isso, você nunca vai poder esquecer que você vai ter que trabalhar. Pessoas às vezes pensam que imaginar, tem aí a famosa lei da atração, que você imagina, sim, é importante. A imaginação, ela é a primeira coisa que você deve fazer. Mas será que só ficar aí imaginando as coisas vai trazer realmente o desejo que você está querendo? Nas minhas mentorias, eu dou um seguinte exemplo, se você ainda não entendeu o que é criar primeiro e viver dentro dessa criação. Eu sempre dou um exemplo, e sempre tenho aqui do meu lado este copo. E a grande pergunta que eu faço para você é assim: para esse copo existir, será que ele apareceu do nada? Será que realmente num passe de mágica ele apareceu? É aí aonde entra a grande reflexão para você entender. Para que este copo aparecesse, alguém teve que criá-lo primeiro. Alguém teve que viver dentro desta criação, detalhe a detalhe, ponto a ponto. Alguém imaginou primeiro isso daqui na mente, exatamente na mente. As figuras ou a figura deste copo, como qualquer coisa que você vê ao seu redor, elas foram criadas duas vezes. Primeiro você cria na mente. Depois você vai precisar fazer ações, você vai precisar, para cada tipo de criação que você deseja, como no caso de um copo, o que você precisa fazer é os processos corretos para que esse copo apareça no mundo físico. Então todas as coisas são criadas primeiro na mente. Agora, analisa comigo. Quando você está criando algo, no caso do copo, da pessoa que imaginou esse copo, ele viveu dentro desta imaginação. Ele teve que detalhar, escrever no papel, ele teve que desenhar a imagem deste copo. Ou seja, ele passou a viver dentro da própria criação.
Agora, se o homem, para criar as coisas, precisa primeiro imaginar, qual é o motivo pelo qual talvez você e a maioria das pessoas não cria primeiro a vida que você ou vocês ou a maioria da população deseja? Se nós obedecermos esta grande frase do grande Criador e irmos mais fundo dentro do que Cristo disse, felizes aqueles que acreditam sem ver ou acreditam sem ter. Se você captar realmente o sentido dessas frases, desses pensamentos, você vai entender que você precisa primeiro viver dentro da vida que você deseja. E aí o grande erro das pessoas é, ao invés de desejar, as pessoas apenas querem. Elas querem isso, elas querem aquilo, elas procuram isso, elas procuram aquilo, mas elas não vivem. Elas não criam primeiro para que depois elas obtenham os planos e as ideias para passar para o mundo físico. Nós não somos mágicos e ainda em um grande estudo sobre prosperidade e riqueza que eu já faço há um bom tempo. Nada veio criado do nada. Ainda não foi dado poder ao homem, ainda não foi dado poder a você de criar as coisas simplesmente imaginando. Você precisa trabalhar. E viver dentro da filosofia de Napoleão Hill é justamente este o ponto inicial que você precisa fazer. Você precisa aprender a criar as suas coisas primeiro nos mínimos detalhes. Em tudo que você deseja. Quanto mais detalhado for a sua criação, mais perfeita ela se tornará quando você começar a trabalhar através dos planos e das ideias para você realizar os seus sonhos. O seu sonho é uma casa? Você já imaginou essa casa em todos os detalhes? Você já criou realmente cada cômodo da casa? Você já colocou cada móvel? Você já colocou cada detalhe, cada decoração dentro desta sua imaginação? É só você lembrar novamente do copo. Se cada detalhe aqui não tivesse sido pensado primeiro, não tivesse sido criado primeiro, como ele sairia com tamanha perfeição? Agora, você precisa definitivamente tomar posse, vamos dizer, dessa grande informação do livro Quem Pensa Enriquece. Pensar para enriquecer. Você primeiro precisa criar a sua riqueza antes que ela venha para o mundo físico. E aí, para terminar aqui realmente o vídeo, de uma forma bem rápida, eu vou aqui para a página 22 do livro Quem Pensa Enriquece, onde ele começa assim. O homem que pensou sua parceria com Thomas Edison. Ele conta aqui uma breve história de Edwin C. Barnes, um jovem audacioso que teve a capacidade de criar primeiro a sociedade com Thomas Edison. Thomas Edison foi considerado, e até hoje é considerado, um dos maiores criadores que tem na face da Terra. Ele soube aproveitar aí os recursos da natureza, como por exemplo a eletricidade. Então, a primeira frase aqui que está dizendo aqui na página 22 do livro Quem Pensa Enriquece, ele já começa dizendo assim, Napoleão Hill dizendo, que pensamentos são criaturas, e criaturas poderosas quando se misturam com propósitos definidos, persistência e um desejo ardente de que tudo se traduza em riquezas ou em outros bens materiais. Um desejo ardente pela criação de um copo, em todos os detalhes, fez realmente que o copo aparecesse no mundo físico. Lembre-se bem, se você tem o poder de criar as suas coisas, aliás, se o homem tem o poder de criar as coisas e ele sabe que antes de criar ele vai ter que imaginar qual é o motivo pelo qual você ainda não começou a criar a sua riqueza primeiro. A nossa obrigação ou a nossa função não é pensar nos recursos que talvez você não tenha. Talvez você não tenha dinheiro, talvez você não tenha capacidade, talvez você não tenha conhecimentos suficientes. Isso não importa. Você não precisa nada disso. Você só precisa ter a consciência de começar a criar. E acredite, se você tiver fé, persistência e um desejo ardente por aquilo que você cria primeiro, em muito pouco tempo você verá isso materializado na sua vida. Eu não estaria falando isso para você se eu não estivesse realmente, neste exato momento que estou gravando este vídeo, materializando um sonho, materializando um desejo que foi criado aqui há quase 2 anos atrás. E finalizando definitivamente o vídeo aqui, eu quero te fazer um grande convite
a partir dessas reflexões que eu estou fazendo, que eu fiz aqui, para clarear um pouco mais a sua mente, entender que pensar é criar. E você precisa começar a aprender os passos definitivos de como se cria. Existem muito mais coisas que você precisa colocar nas suas atitudes para que a sua criação seja perfeita primeiro na sua mente. Depois você consiga planos e ideias para materializar. Então eu iniciei um projeto sobre a interpretação, facilitação, ajudando pessoas a interpretar esta grande obra que transformou a minha vida. É um projeto que não tem fim, um projeto que eu estou iniciando agora com um grupo de 15 pessoas, neste exato momento que eu estou gravando este vídeo, já tenho 5 pessoas neste projeto, na realidade são 6 pessoas que eu tenho neste projeto, e o meu convite é esse, se você quer conhecer um pouco mais sobre esse grande projeto que eu iniciei, como obrigação, tudo que eu adquiro de conhecimento, eu quero colaborar com você aqui no canal Prosperidade. Então, se você quer conhecer um pouco mais deste meu trabalho, de como eu estou iniciando esta grande obra, ajudando as pessoas a realmente entender o que é pensar para poder criar riqueza, adquirir os seus objetivos. Então, aqui embaixo deste vídeo existe um link do meu WhatsApp particular, basta apenas você clicar lá, você vai vir falar direto comigo e lá eu vou te explanar com um pouco mais de detalhes como você pode participar deste grande projeto. Então aprenda, primeiro você precisa viver a filosofia de Napoleão Hill. E viver é realmente criar, não é ler nem estudar esta grande obra de transformação de vida. Não esquece, se você está chegando agora aqui no canal ou se você chegou aqui pela sugestão dos vídeos que estão no canal, vai aqui embaixo, se inscreva no meu canal, vai ali, ativa o sininho para que todo novo vídeo que esteja aqui você seja o primeiro a ser notificado. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo com toda certeza. Aprenda definitivamente a criar riqueza. Aprenda a não ler, não estudar, mas aprenda a viver definitivamente a filosofia de quem pensa enriquece. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo com toda certeza. Tchau, tchau!